Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula de Engenharia de Software do quinto período do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. E hoje nós iremos falar sobre processo de software. Então vamos lá. Na aula passada nós vimos o que é um software, qual é a ideia da concepção de um software. Vimos o que é a engenharia de software, que são tudo que é utilizado para construir, elaborar, manter aquele software, projetar também. E vimos os tipos de software. Vimos aí software aberto, software de computação ubíqua, vimos software de sistema, entre outros, certo? Na aula de hoje, nós vamos ver processo de software e sua importância, o que é o processo de software. Nós vamos ver também o modelo de processo genérico, o que é esse modelo de processo genérico, e vamos ver também modelos de desenvolvimento de software e, por fim, modelo de processos prescritivos, certo? Então, vamos para a nossa aula de hoje. Pessoal, então, o que é um processo de software? O processo de software é quando se trabalha na elaboração de um produto, um sistema, utilizando uma série de passos previsíveis. É digamos assim, um roteiro que vai te ajudar a chegar no seu objetivo, pensando sempre na qualidade do produto e dentro do prazo que você tem que entregar. Então, nada mais, nada menos, eu gosto de dar denominar ele exatamente como roteiro. Se você tem um roteiro de atividades para fazer, você segue e tenta chegar àquele objetivo no final. Então, esse roteiro, ele é denominado processo de software. Só lembrando que na aula passada eu falei para vocês que existe um modelo genérico, só que esse modelo genérico ele pode ser aplicado a tudo, só que você vai ter que fazer um levantamento das necessidades específicas daquele projeto. Da mesma forma, quando se fala de um processo de software, que é um roteiro, você vai ter que desenvolver aquele roteiro para a sua necessidade, para atender aquela demanda, certo? Quem que realiza esse processo de software? São os engenheiros de software que, digamos assim, desenham esse processo, e os gerentes de projeto geralmente adaptam para as necessidades deles, da sua equipe, e seguem aquele processo até o final. Os solicitantes do software têm um papel a desempenhar no processo de definição e construção e teste. O que é isso? Quem solicitou o software tem, por obrigação, que trabalhar naquele projeto, auxiliando ali no processo de levantamento de requisitos, porque eles são a parte interessada do negócio, então eles sabem como que aquele modelo de negócio funciona. Então eles têm que ajudar na parte do levantamento de requisitos, passar tudo que eles sabem para os gerentes, para os programadores, para a equipe que está desenvolvendo o software. Depois que aquele software é desenvolvido, eles têm que testar, verificar se aquilo que está sendo construído, que foi construído, atende a demanda, certo? Então, quem solicitou, o comprador daquele software, digamos assim, tem que estar presente o tempo todo, certo? E por que esse processo de software é importante? Quando você solicita um software, você tem que, digamos que, saber o que você quer exatamente, certo? E aí, quando você faz a solicitação, o engenheiro lá, a equipe, vai fazer uma análise e vai definir como vai ser o desenvolvimento. E o processo de software é importante para garantir estabilidade, controle, organização das atividades que podem ser feitas naquele momento ou não. Essa atividade tem que ser feita lá no final. E sem esse processo de software, o desenvolvimento do software se torna caótico. Principalmente quando você tem uma equipe
que se você não tem uma ordem de tarefas a serem feitas, cada um vai pegar alguma tarefa para fazer. Às vezes uma tarefa depende da outra, e aí um funcionário começa a fazer aquela tarefa e depois ele tem que parar porque depende da tarefa do colega que ainda não está finalizada. E isso se torna uma bagunça. Como eu coloquei no slide aqui, ó, pode se tornar bastante caótica. Por quê? Isso vira se você não tem um controle, tudo que você não tem um controle pode ser que dê merda em algum momento, né? Então, atualmente, eu até falei aqui da engenharia de software moderna, deve ser ágil. Nós vamos falar sobre desenvolvimento de software ágil, certo? E atualmente é o mais utilizado. O processo de software deve demandar apenas atividades, controles e produtos de trabalho que sejam apropriados para a equipe de projetos e para o produto a ser desenvolvido. Ou seja, você não deve colocar nada a mais ali que não seja relativo àquele trabalho e àquela equipe que está trabalhando naquele projeto, certo? Então, tudo que vai ter naquele processo de software tem que estar relacionado a ele, nada mais. E assim, é complicado fazer esse gerenciamento, não é simples, mas nós, ao longo do período aí de desenvolvimento do software, nós vamos vendo quais atividades são daquele processo de software ou não. E isso pode falhar também. É um humano que está planejando aquilo ali. E tem uma série de outros fatores que pode mudar esse processo de software e nós vamos ver algumas opções aí para frente. Como garantir que o trabalho foi feito corretamente? Primeira coisa, usar um mecanismo de avaliação para verificar se o que foi proposto foi desenvolvido, certo? Isso aí é fundamental. Verificar também se o software tem qualidade, se o prazo foi cumprido, se há viabilidade a longo prazo do produto, se aquele software vai ser usado por um bom tempo pela empresa que solicitou, pela a pessoa que solicitou. Mas quando se fala na qualidade do processo de software, é verificar se aquele processo foi adequado para o desenvolvimento daquele software. Quando terminar o desenvolvimento do software, fazer o levantamento, fazer uma análise. Opa, isso aqui foi bom, isso aqui não foi, isso aqui pode ser melhorado, isso aqui vamos manter porque ficou bom. Então tem uma série de processos aí dentro do processo de software que tem que ser avaliados. Bom, então, agora eu vou falar para vocês do modelo de processo genérico, certo? Quais são as etapas envolvidas nesse modelo de processo de software genérico? Comunicação, que é quando você o solicitante, né, vamos pegar lá da aula passada. Na aula passada, para criar um software, tinha que ser sobre uma demanda, né? Todo software é construído sobre uma demanda, ou sobre uma ideia. Eu tive a ideia de fazer um software assim. Beleza. Para a gente gerar um desenvolvimento, para desenvolver algo ali, primeira coisa a gente tem que saber o que vai ser desenvolvido. Então, é feita uma comunicação entre o solicitante e a empresa ou quem vai estar desenvolvendo esse software. Depois, feita essa comunicação, feito um levantamento de requisitos aí, feito um mapeamento desses requisitos, o que é funcional, o que não é. E aí começa-se o planejamento. Nesse planejamento é onde se faz esse processo de mapear esses requisitos. Conversou ali, entendeu como funciona, vamos mapear os requisitos. Planeja como o software vai funcionar, ficou com dúvida, consulta novamente, faz a comunicação novamente, faz o planejamento, detalha o software, detalha a tela, com o funcionamento, regras de negócio daquele software. Depois você passa para uma modelagem. Você vai desenhar o software. Você vai desenhar algumas telas,
Algumas não. O ideal é que desenhe no processo genérico, preza que você desenhe todas as telas, certo? E aí, você vai fazer o desenho de todas as telas, vai desenhar banco, vai desenhar as regras de negócio, vai fazer diagramas de sequência, de fluxo, uma série de processos aí. Depois você, com toda essa documentação gerada aí, que aí depois que você modela tudo, você tem uma documentação infinita quase, você vai para a construção do software, que é a parte onde você vai programar aquele software. A equipe vai desenvolver aquele software. Beleza. Até aí tudo bem. Constrói o software e aí depois vem a parte do emprego, que é a parte onde você vai entregar aquele software para o solicitante, vai implementar o software na empresa. Se for um desktop, você vai lá instalar, configurar a rede, essas coisas. Se for web, você vai colocar online. Se for o aplicativo, você vai colocar online. Vai ensinar aquela equipe a trabalhar com aquele software que foi desenvolvido. E assim, quando se fala em desenvolvimento de software, logo se vem na cabeça que é só programar o software. Não é. O processo de software, ele envolve muito mais coisa. Envolve criação de manual, envolve modelagem, que eu falei ali que está envolvido entre planejamento e modelagem ali. Envolve o suporte que você tem que dar para a empresa. Envolve treinamento, envolve correção de bugs. Então tem uma série de coisas aí que está envolvido nessa questão do processo de software. Então, pessoal, quando se tem um modelo de processo genérico, ele pode ser aplicado a tudo. Todo o desenvolvimento de software, você pode pegar esse modelo de processo genérico e ir lá e colocar ele. Falar assim, vou utilizar um modelo de processo genérico para desenvolver aquele software. Vai funcionar? Vai. Mas aí agora vem os problemas, né? Vem os problemas. Lá em 1970 ali, que quando começou o desenvolvimento dos softwares, 25% dos softwares que eram solicitados às empresas que faziam esse processo aí, eram entregues, 25% só. Então, se você tinha uma demanda de 100%, você conseguia entregar 25%. Por que isso acontecia? Por que isso acontecia? Acreditava-se que quando você estava aqui, na fase de comunicação, você tinha que coletar todas as informações com o seu solicitante, só depois partir para o planejamento. Aí você faz o planejamento, modela tudo, constrói e vai entregar. Só que aí, o que acontece? Você ficou com dúvida aqui no planejamento, ou planejou algo errado, aí depois foi feita a modelagem foi feita em cima dessa dúvida ou desse planejamento errado, aí depois foi construído da forma que o engenheiro que está ali por trás planejou, que ele entendeu o que o cliente queria, e depois ele foi depois que construiu tudo, ele foi entregar. E aí, na hora de entregar, que tinha um problema. Que aí, quem solicitou falava, opa, não foi isso que eu pedi. E aí vinha, não, mas foi isso que você pediu. E vinha a parte burocrática do processo de desenvolvimento de software. E isso se tornava um grande gargalo. Então, foi até apelidado do caos do software, que nós vamos ver logo aqui para frente sobre isso. E aí, pessoal, o desenvolvimento do software, esse processo genérico aí aplicado em meio a esse caos, se resume a
basicamente nessa imagem aqui, ó, que é clássica para engenharia de software. Primeiro aqui, né, como que o cliente explicou o que ele queria. Aí depois, como que o líder de projeto entendeu que era. Como o analista projetou. Como o programador construiu. Como o líder de negócio, né, que é a galera que trabalha com vendas, aí, descreveu o negócio. Como o projeto foi documentado, ó, essa é a melhor parte. Como as funcionalidades foram instaladas. Como o cliente foi cobrado. Como o software houve a manutenção do software. E o que realmente o cliente queria, que era algo mais tranquilo. Bom, então, por isso que fala-se tanto nesse caos do software aí. Então, vamos lá. Quais as atividades que tem que ter aí, que tem nesse processo genérico de desenvolvimento de software? Controle e acompanhamento do projeto. Você tem que desenvolver uma atividade para controlar e acompanhar todo o desenvolvimento do projeto, todas as etapas. Você tem que ter uma análise, uma avaliação de riscos para aquele projeto. Quais são os riscos que pode acontecer? O cliente pode abortar o projeto, ele pode custar mais do que foi previsto, algumas funcionalidades podem mudar ao longo do projeto. Então, todos esses riscos devem ser levantados e pontuados. Além de pontuar esses itens, você tem que determinar um nível desse risco. Por exemplo, esse é um risco alto. Se ele é um risco alto, quer dizer que ele pode acontecer a qualquer momento. É um risco baixo ou um risco... Geralmente, as empresas utilizam nota. Tipo assim, um risco nível 5, ele é um risco que pode acontecer a qualquer momento e pode impactar drasticamente no projeto, certo? Então, eles fazem essa análise de riscos aí e tem que ser feita. Tem que ter uma avaliação para garantir a qualidade daquele software, é importante. O software tem que ter qualidade e isso tem que ser garantido, certo? Então, tem que ter uma forma de avaliar se aquele software tem qualidade. Medir o software. Por que medir, pessoal? Hoje, tempo é dinheiro e você tem que saber medir o software. É utilizado muito aí pontos de função. É uma das técnicas de medição aí. Você consegue avaliar o tamanho, quanto aquele software vai custar, quanto tempo vai gastar para ser desenvolvido. Então tem uma das técnicas aí. Gerenciamento de configuração de software. Versionamento. Versionar o software, garantir que você não vai perder nada daquilo ali. Gerenciamento de reusabilidade. O que eu vou poder reutilizar daquele software? Em outro software ou no próprio software mesmo. O que é parte de bloco de código que eu posso aproveitar, módulos que eu posso aproveitar. E prepare produção de artefatos de software, que são, digamos, que são módulos prontos, documentos prontos, tudo que é produzido pelo software é artefato. Então, se eu gerei um documento, um DAR, um diagrama de entidade de relacionamento, ele é um artefato de software. Então, ele tem que ser preparado e mantido para aquele software, para digamos assim, garantir uma qualidade mínima nesse processo genérico de software. Bom, então, finalizamos essa parte de modelo genérico. Então, esse aqui é um modelo que eles propuseram ele como a solução de tudo. Mas, na realidade, ele só bagunçava a ideia aí. E aí, agora, nós vamos para os modelos de desenvolvimento de software. Então, quando se fala em fluxo de processo, como a gente viu aqui, modelo de processo genérico, você tem aí tudo que envolve o desenvolvimento do software por completo, certo? Então, tudo que envolve está ali. Tudo que está no software está ali. Agora, nós vamos para os modelos de desenvolvimento de software, que é a parte que você vai construir o software, certo? Com base, eles pegaram o modelo genérico, esse modelo de processo genérico, e falaram, opa, vamos criar fluxos de processo para facilitar
para o desenvolvimento do software. E aí, o que é um fluxo de processo? O objetivo de um fluxo de processo é mostrar a forma descomplicada de seguir do fluxo das informações e elementos que tem ali naquele processo. Além de manter uma sequência a ser feita, né, ele, digamos que, organiza o trabalho a ser desenvolvido. Então, um fluxo de processo é nada mais, nada menos do que o que vai ter que ser desenvolvido de forma organizada por etapas. Vocês conhecem muito bem um fluxograma, então é basicamente isso. Então, eu trouxe aqui para vocês 4 modelos. Nós temos o fluxo de processo linear, que ele pega lá, ó, aquelas etapas do modelo genérico, e fala, ó, então vamos seguir ela. Vamos fazer toda a comunicação. Depois que eu fiz toda a comunicação, eu vou planejar o software, depois eu vou modelar tudo, depois eu construo, depois eu entrego. Fluxo de processo linear igual a problema. Não tem como. Por quê? É aquele exemplo daquela imagem que eu usei com vocês agora. Se você faz toda a comunicação no início, depois você planeja tudo, o único contato que você tem com o solicitante do software é aqui na comunicação e aqui na entrega. Então você comunicou tudo com ele, fez toda a comunicação, aí vai para a parte interna da empresa aqui. Planeja, depois modela e constrói. Na hora de entregar, o cara solicitou um balanço com um pneu e você entregou um balanço que nem funciona, que é só uma tábua amarrada numa corda que nem fica no ar. Então, esse fluxo de processo linear, ele foi, digamos que assim, utilizado por um bom tempo e acreditava-se que ele fosse o melhor. E estava longe de ser. Temos o processo interativo, certo? O processo interativo nós vamos ver aí, o interativo ele traz iterações. O que são essas iterações aí? São etapas. Você desenvolve uma parte, entrega, desenvolve outra, entrega. Nós vamos ver isso aqui nas metodologias de desenvolvimento de software ágeis, que são nas próximas aulas aí. Então, o que acontece aqui? Ó? Sempre que você vai desenvolver algo, você vai conversar com o cliente, vai fazer um planejamento. Conversa, planeja. O cliente fala se é isso mesmo que ele quer. Aí você modela, aí constrói. Modela tudo que precisa, constrói. Beleza, construiu. Volta, comunica com o cliente. Tá ok? Precisa fazer alguma coisa? Precisa. Então, planeja de novo, modela, ou planeja, mostra para o cliente. Aí o cliente fala que tá ok, o planejamento está feito, passa para a modelagem. Se a modelagem está ok, constrói de novo. Se o cliente falou que está ok, entrega. Então, é feito um desenvolvimento de software por iterações. Esse, sim, é um modelo que funciona bem nos dias atuais, certo? Agora vamos para os outros dois. Temos aqui também um fluxo de processo evolucionário. Nós vamos ver aí na próxima aula, nós vamos falar sobre o desenvolvimento de processo em espiral. Isso aqui também funciona? Funciona. Por que ele funciona melhor do que o processo linear? Sendo que ele é só o processo linear ligado aqui à entrega, ligado na comunicação novamente. Porque você pode pegar por etapas. Vou desenvolver uma pequena parte do software. E aí você comunica, planeja, modela, constrói, entrega. Olha, é isso que você quer? Então, quando você planeja algo pequeno, a chance de você errar nesse planejamento é menor. Então, os modelos atuais, eles são uma junção do iterativo com o evolucionário. Então, eles juntaram esses dois modelos e surgiram aí os modelos que são usados atualmente aí com o desenvolvimento de software. E temos o modelo o fluxo de processo paralelo, que você comunica, planeja e modela, faz comunicação, planejamento e modelagem
juntas, certo? E faz comunicação, falei errado, faz planejamento, faz a comunicação, faz planejamento e modelagem junto. Aí algumas coisas do planejamento que precisam ser modeladas também vem aqui para modelagem, e também é feito aqui planejamento junto com construção. Então aqui tem um fluxo de tempo. Então vamos supor que aqui a gente tem uma timeline, né, uma linha, e aí você começa uma comunicação, modela um pouco, planeja, aí começa o planejamento junto com construção, e aí depois você entrega. Isso aqui também é utilizado, principalmente quando você tem ali um XP, por exemplo, que você determina etapas para desenvolvimento, e você pode usar um fluxo de processo paralelo ali, mas não para o desenvolvimento do software, tá, pessoal? Só para gerir as atividades que vão ser desenvolvidas. Então, assim, foi gerado esses 4 modelos aí, que é do livro do Pressman, do Roger Pressman. E ele traz para a gente, e hoje isso aqui é extremamente ultrapassado, problemas que nós vamos ver na próxima aula aí, nós vamos falar sobre o modelo cascata, que é isso aqui, e foi muito adotado. E nós vamos ver também o espiral na próxima aula, que é esse aqui, e que foi também muito utilizado aí. É um pouco melhor do que o linear, porém com sérios problemas aí também. Bom, e agora nós vamos falar sobre vamos continuar, né, para finalizar essa aula de hoje, os modelos de processos prescritivos, que originalmente são modelos de processos que foram criados para trazer ordem ao caos que já existia na área de desenvolvimento de software. Que modelos prescritivos são aqueles modelos que prescrevem ações que você deve fazer. E aí, a história mostrou que os modelos tradicionais proporcionaram considerável contribuição quanto à estrutura utilizável no trabalho de engenharia de software, porque eles fornecem um roteiro eficaz para as equipes. Então, assim, esses modelos tradicionais que foram gerados aí, eles foram muito importantes para dar uma base para o desenvolvimento de software, para o que veio, para os processos que vieram sendo aprimorados lá do começo até agora. Então, eles são importantes. Porém, eles não foram eficazes quando eles foram desenvolvidos. E naquela época, esse processo continuou à beira do caos, porque eles tentavam e continuavam da mesma forma, certo? Então, eles foram muito importantes quando eles foram muito importantes ao longo da história. Porém, quando eles foram criados, foram colocados em prática, eles não funcionaram muito bem, certo? Então, pessoal, e aí o software continuou, a engenharia de software, os trabalhos relacionados à engenharia de software continuaram à beira do caos, né? E aí, na próxima aula, nós vamos ver o modelo cascata, modelo espiral, e depois nós vamos passar para as metodologias ágeis, certo? Bom, pessoal, então, dúvidas sobre o processo de software? Qualquer coisa, pessoal, entre em contato, tem meu e-mail aí no final desse vídeo. Um grande abraço a todos e até a próxima.